Boa tarde. Solenidade de ratificação de compromisso e posse do excelentíssimo magistrado Álvaro Antônio Borges Faria como desembargador do trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. Agradecemos a presença das autoridades que se identificaram junto à recepção do cerimonial. Excelentíssimo desembargador do Trabalho, Luiz Augusto Pimenta de Melo, presidente do Tribunal do Trabalho da Primeira Região, no biênio 91-92. Excelentíssimo desembargador do Trabalho, José Geraldo da Fonseca. Excelentíssimo juiz do Trabalho, Maurício Pizarro Drummond, vice-presidente da AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros. E a excelentíssima juíza do Trabalho, senhora Flávia Cosolino, neste ato representando a ABMT, Associação Brasileira de Magistrados do Trabalho. Boa tarde. Agradeço, na pessoa da excelentíssima desembargadora do Trabalho, decana deste tribunal, Maria das Graças Cabral Viegas Paranhos, a presença de todos, tantos convidados que aqui se encontram de forma presencial, respeitando os protocolos sanitários, quanto aqueles que nos acompanham em suas casas, na transmissão no canal oficial do tribunal pelo YouTube. Declaro aberta a sessão do órgão especial para a solenidade de ratificação de compromisso e posse do excelentíssimo magistrado nomeado pelo excelentíssimo senhor presidente da República para exercer o cargo de desembargador do trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. Convido os excelentíssimos desembargadores do Trabalho, Maria das Graças Cabral Viegas Paranhos e Carlos Henrique Chernicharo, para conduzirem o desembargador do Trabalho, Álvaro Antônio Borges Faria, ao seu assento na bancada. Mais uma vez. Convidamos a todos a se posicionarem adequadamente para a execução do hino nacional. E o som da liberdade raios luz de luz
pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, a liberdade desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança permanece. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pálido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Imenso esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras ao Brasil foram da América, iluminado ao sol do novo mundo. Doute a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá barulho que ostentas estrelado, edigo verde louro desta fábula, mas no futuro e glória no passado, mas serve da justiça prova forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem tendo quem te adora a própria morte. Terra dourada, entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada. Dois filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Borges Faria a ratificar o compromisso regimental de posse. De pé. Ratifico o compromisso de bem cumprir os deveres do cargo em conformidade com a Constituição e as leis da República. Solicito ao senhor secretário do órgão especial que leia o termo de ratificação de compromisso e posse. Aos 17 dias do mês de março do ano de 2022, perante o egrégio órgão especial, sob a presidência da excelentíssima desembargadora do Trabalho, Edith Maria Corrêa Tourinho, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, compareceu o excelentíssimo juiz Álvaro Antônio Borges Faria, nomeado, mediante promoção, pelo critério de merecimento, para exercer o cargo de desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, em vaga decorrente da aposentadoria da desembargadora Tânia da Silva Garcia, a teor do artigo 84, caput, inciso 16, artigo 115, caput, inciso 2, tendo em vista o disposto ainda no artigo 93, caput, inciso 2, a linha A e inciso 3 da Constituição,
e de acordo com o que consta do processo número 80.084.000.508/2022-51 do Ministério da Justiça e Segurança Pública, conforme decreto da Presidência da República de 3 de março de 2022, publicado no Diário Oficial da União, seção 2, página 1, do dia 4 de março de 2022. Preenchendo o nomeado todos os requisitos legais, como se verifica dos assentamentos individuais arquivados na Secretaria de Gestão de Pessoas e tendo prestado, ratificado o compromisso regimental de bem cumprir os deveres do cargo em conformidade com a Constituição da República, foi empossado em 7 de março de 2022 e ora referendado pelo egrégio órgão especial. A Marisa que te ajudou nessa, hein? Senão não ia subir hoje, não. Mas é isso, o certificado digital. Desculpa, o certificado digital. Ainda bem que tem gente com bolsa aqui. Ratifico a posse do magistrado Álvaro Antônio Borges Faria como desembargador do trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. Neste momento, o desembargador do trabalho, Álvaro Antônio Borges Faria, será condecorado com a comenda da Ordem do Mérito Judiciário do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. Vai lá, vai lá. Vai lá, cara. Que bonitinho. Que bonitinho. Tem mais fotos? Muito bem, muito bem. Mendonça. Eu não tenho aqui. Como é que eu vou arrumar água pra ele? Tá? Como presidente do Conselho da Ordem do Mérito Judiciário, o condecoro com a Gran Cruz da referida ordem. Passo a palavra ao excelentíssimo desembargador do Trabalho, José Luiz Campos Xavier, que irá saudar o desembargador do Trabalho empossado, Álvaro Antônio Borges Faria, em nome dos membros da Corte. Senhora Presidente, desembargador Edith Maria Corrêa Tourinho, presidente desse egrégio TRT, senhor Procurador-Chefe João Batista Bertier Leite Soares, representando aqui o Ministério Público do Trabalho da Primeira Região, senhora Juíza Cláudia Márcia de Carvalho Soares, presidente da Associação dos Juízes do Trabalho, a JUTRA, senhor Juiz Ronaldo da Silva Calado, presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho da Primeira Região, a MATRA 1, demais autoridades presentes, senhores advogados, familiares do empossando, senhores servidores, demais senhoras e senhores aqui presentes.
Eis que num domingo de inverno, no começo da década de 60, em Cachoeira de Macacu, Dona Leci e seu Pedro, ela, uma mãe dedicada ao lar, ele, um trabalhador ferroviário, passaram a ter a responsabilidade e a satisfação de pais zelosos que são, de cuidar, dar carinho, ensinar, corrigir, indicar o caminho do bem, enfim, moldar o caráter do hoje, empossando o desembargador Álvaro Antônio Borges Faria. A origem simples, as adversidades da infância, a distância não foram obstáculos para que o desembargador Álvaro, na sua vida adulta, encontrasse uma segunda casa, o TRT da primeira região. Essa casa, Álvaro, que você cumpre com louvor seu expediente desde 1985, primeiro aqui como servidor, posteriormente, já como juiz substituto empossado em abril de 93, cargo que ocupou até ser promovido a juiz titular em outubro de 96, quando assumiu a 37ª Junta de Conciliação e Julgamento, seguindo depois como juiz titular da 74ª Vara do Trabalho na capital. Isso tudo, Álvaro, depois de 5 anos cursando a Faculdade de Direito da UFRJ, quando lá se formou em agosto de 1988. Foi na faculdade que nos conhecemos, quando lá chegamos em 1983. Depois disso, Álvaro, foram muitos encontros. Lá na faculdade mesmo, que o seu talento foi reconhecido por um dos grandes professores que tivemos, o professor Wellington Moreira Pimentel, que anos depois se tornaria presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E após você terminar uma prova de Direito Processual Civil, a cadeira que o nosso professor Wellington ministrava, e matando o tempo antes de ir pegar o ônibus na Avenida Presidente Vargas para sua terrinha, o professor sai da sala para lhe dar os parabéns, anunciar a nota 10 e dizer que você levava jeito para as coisas do direito. E não é que ele estava mesmo certo? Pois é, eu e o Álvaro, me permitam fazer algumas confidências aqui, senhores, tínhamos encontro na faculdade à noite, mas também tínhamos o nosso encontro diurno. Primeiro, na Junta de Conciliação e Julgamento de São Gonçalo, quando eu ia ver andamento processual, e era você quem buscava a fichinha para mim com a famosa frase, ainda está concluso. Depois você veio para a 5ª Junta de Conciliação e Julgamento na capital, onde os nossos encontros antes das aulas passaram a ser mais frequentes. Na magistratura, Álvaro, nos encontramos muitas vezes em sala de audiência, até este dia especial, quando, enfim, você é promovido a desembargador. Amigo Álvaro, eu estava na dúvida se eu poderia contar algumas histórias da nossa vida profissional, inclusive aquela do processo onde o tribunal anulou uma sentença, afastando a ilegitimidade do sindicato e determinando que a junta julgasse o mérito. Lembro eu que no dia da audiência, já sabendo do seu entendimento sobre o mérito, disse apenas que era para o magistrado observar que havia custas pagas no primeiro RO, no que você me disse. Não se preocupe que será considerado. Pois bem, 2 dias depois, e essa é uma característica bem marcante do Álvaro, a celeridade, a sentença estampava não só a improcedência, como a condenação em custas. Bom, resolvi voltar na junta e falar com o magistrado. Para minha felicidade, você me disse, pode embargar que eu dou um jeito. E deu mesmo, Álvaro. Nossa, que jeito. Falou que não era caso de embargos e ainda aplicou a multa. Ainda tem aquela história em audiência que eu, novamente pelo reclamante, informei que tinha testemunhas para serem ouvidas. E você, com a costumeira elegância, mais uma característica do juiz Álvaro, me disse, doutor Zé Luiz, vou ouvir todas as testemunhas, mas o resultado é aquele mesmo que o senhor já conhece. Desembargador Álvaro, você não sabe a honra que você me deu de saudá-lo hoje aqui nessa corte.
Mas você também me pediu que essa saudação não durasse mais do que 1 minuto, pois esse era o tempo necessário para falar sobre a sua pessoa. Não é, Álvaro, e você sabe disso. E você sabe também que com 39 anos da nossa convivência, não poderiam nunca caber num simples minuto. Como também não cabe, num minuto, falar de Mateus, Caio, Lívia e Isabela, seus sobrinhos, que você mesmo fala com orgulho de tiozão, que carregou no colo. Onde eu acharia brecha nesse minutinho que você me deu, Álvaro, para falar de Maria Helena e Antônio Navarro? Estes dois, como esposa e filho, que acompanham sua vida, seu sucesso profissional, merecem muito mais do que 1 minuto. Ouso até dizer, Álvaro, que eles merecem uma eternidade. Desembargador Álvaro, termino minha saudação a Vossa Excelência, dizendo que a minha felicidade de hoje só não foi maior do que a minha felicidade no dia em que eu estive aqui tomando posse. E termino aqui esse meu minutinho sagrado que você me deu, citando os versos de uma canção de Adoniran Barbosa, que quando eu sempre escuto, eu não tenho como lembrar de você. E vocês vão saber. De tanto levar, frechada do teu olhar, meu peito até parece, sabe o quê? Tauba de tiro ao Álvaro. Não tem mais onde furar. Amigo, parabéns. Vida longa e próspera nessa sua nova etapa profissional. Muito obrigado, gente. Passa a palavra ao excelentíssimo Procurador-Chefe do Ministério Público do Trabalho, João Batista Bertier Leite Soares. Excelentíssima senhora desembargadora-presidente, doutora Edith, desembargadoras e desembargadores desse egrégio tribunal, desembargador Álvaro, convidados. Eu sempre que vejo chegar um desembargador novo, acho que é um alento. Acho que o tribunal dá um passo à frente rumo a seu futuro. É curioso, eu sou membro do Ministério Público. Nós, quando promovidos de procuradora, procurador regional, nossa vida não muda muito, não. Porque nós permanecemos numa atuação individual. O magistrado não, eu acho que a promoção é uma mudança profunda, é uma bênção, talvez. Porque Vossa Excelência hoje está de vez abandonando a monocracia para a colegialidade. E a colegialidade tem suas dificuldades, sim. Eu vejo aqui, né, enfim, já fiz muita audiência com o magistrado, estamos lá, eu e o magistrado sozinhos, eu me manifestando, ele decidindo, quando é o caso recorro, mas aqui eu fico cercado por magistrados, mas continuo só eu. O membro do MP está condenado a uma postura monocrática. O magistrado não. O magistrado, ele, em uma certa hora, muda profundamente a maneira de trabalhar. E acho isso animador, eu acho interessante a colegialidade. Sim, tem suas dificuldades, mas na essência é uma bênção. É muito importante que o magistrado, eu vejo isso aqui todo dia, que o magistrado desconfie das próprias ideias. É muito importante para manter uma atitude de que talvez eu não tenha compreendido tudo, talvez eu possa aprender com o meu colega. Eu percebo muito isso aqui nesse colegiado, eu gosto muito de estar aqui por isso. Tem debates acalorados? Tem. Mas é porque as pessoas têm apego às ideias, querem se apresentar, defender, e isso tudo é muito positivo. Tenho certeza que Vossa Excelência chega aqui para participar das escolhas colegiadas, né? Claro que eu tenho uma grande admiração pelo Dworkin, mas quando ele fala que para todo caso complicado há uma solução que é a melhor, por mais que você não vá convencer a todos disso, ela é a melhor, filosoficamente falando, eu não acredito muito nisso, não. Eu acho que eu prefiro nisso Mauro Capelletti, nós fazemos escolhas, sim. O direito baliza, mas o direito tem um caráter opaco. O direito numa sociedade complexa como a nossa perde nitidez. E o magistrado tem esse trabalho que eu acho fascinante. Eu confesso a Vossa Excelência que eu encontrei meu lugar no mundo. Eu sou membro do Ministério Público. Mas estou condenado a uma coisa. Eu não decido sobre aquilo que eu defendo. O magistrado não. O
o magistrado vai ter o que eu acho que é uma bênção, que é decidir. Né? Eu confesso que às vezes me dá vontade de decidir. Me dá vontade de votar. Né? Mas eu sei que eu não posso. É a escolha que eu fiz. Gosto muito da atividade do MP, de investigar, de promover, defender. Mas o ato de decidir é um ato muito marcante. Né? Tenho certeza que Vossa Excelência encontrou o seu lugar no mundo nessa nova fase da sua vida. Parabéns. Convido o excelentíssimo juiz do trabalho, Ronaldo da Silva Calado, presidente da Matra 1 e diretor administrativo da Ana Matra, a proferir sua saudação. Boa tarde. Está funcionando? Tá funcionando? Boa tarde a todos. Não sei se vou conseguir levar 1 minuto também. Excelentíssima desembargadora Edith Maria Correia Tourinho, presidente deste Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, em nome de quem cumprimento os integrantes desta egrégia corte e os demais colegas juízes presentes. Excelentíssimo doutor João Batista Bertier Leite Soares, procurador do Ministério Público do Trabalho da Primeira Região, na pessoa de quem saúdo todos os membros do Ministério Público e as demais autoridades presentes. Familiares, senhoras e senhores. Inicialmente, registro estar enormemente feliz e até emocionado em comparecer perante esta egrégia corte em uma sessão presencial, 2 anos após o início da pandemia do coronavírus, que, por certo, alterou a rotina de todos nós e ceifou a vida de mais de 650 mil brasileiros. Espero que seja o início de uma nova fase, com a superação de todos os obstáculos que nos privaram do contato presencial e que possamos, a partir daqui, voltar ao convívio direto, afetuoso e humano. Feito esse breve introito, acrescento que, de certo, a sensação de felicidade e emoção descrita acima se acentua ainda mais por se tratar da saudação ao nosso colega Álvaro Antônio Borges Faria, que nesta sessão toma posse solene como desembargador deste tribunal por merecida e certamente tão aguardada promoção. Isso porque Álvaro é do primeiro concurso de 1993, ou seja, há quase 29 anos. Represento a Matra 1 e a Ana Matra com muita alegria e satisfação. Álvaro, nesses anos como juiz de primeiro grau, foi um colega que primou pela discrição, sobriedade, cordialidade e pelo exercício da função jurisdicional de modo célere, sempre atuando com dedicação, zelo e comprometimento. Os desafios dos que abraçam esta carreira, que não são poucos, foram, são e com certeza serão por ele enfrentados, bem ao seu jeito, tranquilo, mas firme, condições essenciais para se fazer justiça. Saber que Álvaro passará a integrar esta corte traz ânimo a todos nós, seus colegas, pois será mais um nome essencial a atuar na defesa do direito e da justiça do trabalho, o que tem feito até aqui desde a época em que ainda era servidor com maestria. Por último, Álvaro, agora que passamos a conhecê-lo um pouco mais, não deixe que os afazeres de desembargador o afastem do convívio e da troca com os colegas de primeiro grau. Sem dúvida, a sua experiência precisa ser levada aos mais novos e um pouco da crença dos mais novos precisa ser levada aos mais experientes. Em nome de todos os colegas da Matra 1 e da Ana Matra, desejo-lhe saúde, sorte, felicidade e muito sucesso. Muito obrigado. Convido a excelentíssima juíza do trabalho, Cláudia Márcia de Carvalho Soares, presidente da AJUTRA, a proferir sua saudação. Sim. De licença, só para tirar a máscara para a leitura, porque eu fiquei, na última oportunidade, muito ofegante. Eu não tive a observação do desembargador Álvaro em relação aos minutos. Né? Fiquei até preocupada quando o desembargador José Luiz disse que era 1 apenas. Mas, enfim, excelentíssima presidente
do Tribunal Regional do Trabalho, desembargadora Edith Tourinho, na pessoa de quem cumprimento todos os desembargadores que compõem este tribunal, ativos, e também cumprimento os desembargadores aposentados, que nos brilham aqui nessa sessão, comparecendo para prestigiar o desembargador Álvaro. Excelentíssimo senhor procurador-chefe, doutor João Batista Bertier, cumprimento todos os juízes de primeiro grau presentes aqui nessa sessão, principalmente o juiz Ronaldo Calado, presidente da Matra 1, juiz Maurício Drummond, representando a AMB, e a juíza Flávia Cosolino, representando a ABMT. Demais autoridades presentes, ilustríssimos advogados presentes também, senhores servidores, familiares e todos aqueles que estão acompanhando a sessão pelo YouTube. E cumprimento, com muita alegria e respeito, o desembargador Álvaro Antônio Borges Faria, empossado administrativamente no dia 7 de março, sendo esta solenidade hoje a ratificação deste primeiro ato. E este congraçamento institucional é possível porque conseguimos ultrapassar a forma mais aguda de uma pandemia de nível mundial. Assim, estamos aqui hoje para saudar o mais novo desembargador da nossa corte. Tecer considerações de resgate histórico da carreira do desembargador Álvaro não é tarefa difícil. Seu nome é integralmente associado à palavra trabalho. Havia até um personagem, me recordo, que tinha um momento de fala que dizia: meu nome é trabalho. Conhecemos o desembargador Álvaro exatamente com este significante. O nome dele sempre foi trabalho. E, pensando na palavra trabalho, eu resolvi rever algumas de suas definições. Primeiro, da psicóloga Maria Chalfin Coutinho, no texto Sentidos do Trabalho Contemporâneo, onde conceitua o trabalho como uma atividade humana, complexa, dinâmica, mutante, de natureza reflexiva, consciente, propositiva, estratégica, instrumental e moral. Nesta definição, consigo vislumbrar o desembargador Álvaro trabalhando. Ele é uma pessoa, ok, preenchemos este requisito. Enquanto juiz, sua atividade foi complexa, dinâmica, mutante, com uma natureza muito reflexiva e consciente. Em que pese já ter identificado que a vida profissional do desembargador Álvaro se iguala à definição de trabalho, continuei a minha pesquisa. E Marx, no Capital, nos ensina que, por meio do trabalho, o homem se transforma a si e à natureza. E, ao transformá-la de acordo com suas necessidades, imprime em tudo que o cerca a mesma marca de sua humanidade. Outro espelho, agora de Marx, com o desembargador Álvaro. Porque o nosso novo desembargador transformou a si próprio com o sentido que o trabalho deu à sua vida, como também transformou a realidade de milhares e milhares de pessoas com a agilidade com que sempre prestou à jurisdição. Fechando esta análise correlativa entre o significado do trabalho e a atuação profissional do desembargador Álvaro, lembro de Ricardo Antunes, na sua obra Os Sentidos do Trabalho. O professor Antunes estabelece uma relação entre o sentido do trabalho com o sentido da própria vida e afirma que uma vida desprovida de sentido no trabalho é incompatível com uma vida cheia de sentido, mas fora do trabalho. Logo, o trabalho é núcleo. O desembargador Álvaro, em toda a sua trajetória na magistratura, desde 1993, quando tomou posse como juiz substituto, até seu último dia na jurisdição de primeiro grau, deu sentido à sua existência, trabalhando com afinco e responsabilidade. Ou seja, 29 anos como juiz e ainda mais 8 anos como servidor, com ingresso em 1985, totalizando 37 anos de serviço público dedicados ao trabalho. Poderia ainda falar de Sennett, de Dejoux, mas aqui não é aula de sociologia do trabalho. Trouxe as primeiras reflexões para tão somente enaltecer, com toda a honra e justiça, a trajetória do desembargador Álvaro como excelente magistrado. E, enquanto magistrado, seguirá a carreira de desembargador, com a mesma efetividade e responsabilidade que norteou a carreira no primeiro grau. Não pode ser diferente, e não será. Exatamente porque Vossa Excelência, desembargador Álvaro,
continua desenvolvendo sua atividade, vivenciando a importância que se deve dar ao trabalho. E o que seria essa centralidade no trabalho? No aspecto subjetivo, é encontrar realização profissional. É isso que nos move, enquanto profissionais. Encontrar realização. Um juiz não realizado é um juiz que não presta a jurisdição de forma efetiva e eficaz. Não se torna pleno no exercício judicante. Pessoas tristes, inconformadas, que reclamam de tudo e põem defeito em tudo, não conseguem sentir esta realização. E, ao não sentir, não se entregam plenamente. E não é uma entrega piegas ou romântica, é um entreguismo responsável, é o sentimento de pertencimento ao nosso tribunal e à Justiça do Trabalho. E sim, desembargador Álvaro, Vossa Excelência sempre esteve pleno na jurisdição. Sua trajetória nos inspira. E, nisto, a Jutra agradece a Vossa Excelência seu exemplo enquanto magistrado. Um colega que não se dedicou a discursos magnéticos, inflamados ou ideológicos. Um colega de poucas palavras faladas, mas muitas palavras escritas em sentenças, decisões e despachos. Um colega exemplo de trabalho dedicado e responsável, sempre pensando no jurisdicionado, ao impor uma celeridade ímpar no desempenho de suas funções. Aqui eu abro um parênteses, presidente Edith, licença, só para contar, né, que dentro do PJE é impossível bater o desembargador Álvaro, enquanto juiz, na rapidez dos despachos. A petição entra, 5 minutos depois, isso constatado pelas correições, a petição já está despachada, isso todos nós, juízes de primeiro grau, sabemos da excelência do trabalho do desembargador Álvaro. E é este exemplo, desembargador Álvaro, que a Jutra enaltece nesta saudação. Parabéns a Vossa Excelência, parabéns à sua família pelo apoio constante e parabéns a todos os servidores que lhe auxiliaram neste modelo de prestação jurisdicional. Muito obrigada. Convido o excelentíssimo desembargador do Trabalho, Álvaro Antônio Borges Faria, a proferir o seu discurso. Excelentíssima senhora desembargadora Edith Maria Correia Tourinho, presidente do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, na pessoa de quem cumprimento os integrantes desta corte, excelentíssimo senhor procurador João Batista Bertier, na pessoa de quem cumprimento todos os membros do Ministério Público do Trabalho, excelentíssimos senhores juízes presidentes da Matra e a Jutra, em nome de quem cumprimento todos os meus pares, juízes de primeiro grau, demais autoridades presentes, amigos, familiares. Presidente, ainda hoje cedo, enquanto praticava lá fazia minha prática esportiva diária lá, que ia correr lá em torno de algum lugar lá hoje na Lagoa, eu imaginava que eu, ainda diante da indefinição aqui do tom aqui que eu empregaria aqui nessa minha fala, eu tentava decidir. E me ocorreu algo que eu deveria ter sugerido antes. Já que eu entreguei ao desembargador Zé Luiz essa tarefa árdua de fazer discurso de saudação da minha pessoa, nós poderíamos ter feito hoje aqui um podcast, né? O desembargador é ouvidor, o ouvidor pergunta e o empossando responde. Nós eliminaríamos esse problema de tempo, de cobrança, e realmente eu sugeri ao desembargador que não deitasse falação por muito tempo aí. Por quê? Porque minha própria fala aqui vai demorar mais de 5 minutos. E não, superado isso aí, como eu decidi isso tardiamente, eu imaginei um outro critério, né? Me ocorreu aquele do ministro Barroso, que ele
lá por ocasião de um discurso para os formandos lá da UERJ, em 2008 ou 2019, ele disse lá que, lá na cena norte-americana, né, um presidente americano lá que fez o discurso mais breve foi George Washington, com 133 palavras, né, e o mais longo foi William Harrison, né, que foi 8.433 palavras. Esse presidente, ele morreu de gripe um mês depois, é uma gripe contraída por ocasião desse discurso. Eu vou fazer a promessa aqui de não passar essas 8.433 palavras, porque eu não pretendo morrer e pretendo não cansar vossas excelências aí. Mas eu vou ler aqui, mas a minha leitura é meio interpretada, né? Eu não sei se... Vamos lá. Mais do que feliz, né? Eu tomo posse aqui no cargo de desembargador. Toda e qualquer fala aqui deve ser precedida pelo mais nobre dos sentimentos, que é a gratidão derivada aqui da confiança em mim depositada. E para começar, e para começo de tudo, início de tudo, devo mencionar a nossa presidente, né, que desde aqueles idos de 1987, quando a conheci lá na então primeira Junta de Conciliação e Julgamento de São Gonçalo, ela entrando lá... Desembargador, 77. No meu caso foi em 87. Eu devia omitir. A senhora estava indo lá como substituta para substituir o juiz Sebastião Batista Pinheiro, né? Aí imediatamente identifiquei a brilhante magistrada e posteriormente a potencialidade de uma amiga sincera e confiável. Aí eu não errei, né, presidente? Eu acertei. Acertou. Aos demais membros desta corte que se encontram presentes e ausentes, né? Eu digo que me sinto lisonjeado por estar aqui. Agradeço aos que acabam de me conduzir a esta sala de sessões, que é a desembargadora Maria das Graças Viegas Paranhos, que é a nossa decana, que é um exemplo ímpar de educação, dignidade e serenidade, sempre gentil e calorosa com a minha pessoa. Sempre, 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 sempre. Desembargador Carlos Henrique Chenicharo, amigo de longa data, sempre atuando sem alarde. Eu já falei ali na frente do procurador João Bertier, mineiramente, né, sempre com prudência e simplicidade, nisso nós somos iguais, né? Amigos aqui nunca me faltaram. Eu vou citar um aqui que está ao alcance dos meus olhos, né, que é o desembargador José Luiz Campos Xavier, que praticamente me tirou lá da apatia e desorientação lá no início de 2019, quando eu me dei conta lá de que estava mais para cima do que para baixo na lista de antiguidade, né? Nossa amizade aqui está acima de tudo, das dúvidas, das incoerências, das divergências e tudo mais. A respeito dele aqui nem consigo me alongar muito, porque é o sentimento que insiste em fazer constar fatos, momentos e acontecimentos que tive o privilégio de dirigir com ele, de dividir com ele. Aquilo que só uma amizade plena de conteúdo provoca, que é a sensação de que todos os momentos são importantes, né? Posso até dizer, Vossa Excelência é eterna, doutor Zé Luiz, em nome e por causa da amizade. E aqui são muitas pessoas. Eu quero enaltecer aqui também o brilho, o coleguismo e a devoção, o tempo compartilhado aqui da desembargadora Raquel de Oliveira Maciel. Já falei para ela, tenho que repetir isso aqui agora. Eu sou obrigado. Ao ser convocado aqui pela primeira vez, foi ela, depois do Zé Luiz, é óbvio, a primeira pessoa da magistratura a notar minha presença aqui e me ligar, parabenizando-me, colocando-se à disposição. E lá fui eu, né, atrás dela, assistindo as sessões lá ao lado dela, na quarta turma, e ela me aturando, e ela fazendo observações e tudo mais. Eu posso até dizer que aprendi direitinho, porque ninguém reclamou depois disso, né? A sensação para mim, em relação a ela, particularmente, é de estar ao lado de uma irmã, né? Eu vou dizer que eu vou continuar por perto, viu, desembargadora Raquel? Se fosse mencionar todos os desembargadores e embargadoras aqui que de uma forma ou de outra me deram atenção, seria cansativo. Estou ao lado de uma aqui, a Marise, e tem várias pessoas. A Dalva, não dá para enumerar todos. O doutor Alexandre Teixeira, que está ali atrás, eu desejo expressar nessa fala aqui meu agradecimento pela colaboração e lealdade de tantos servidores, o que faço nas pessoas dos únicos diretores que comigo trabalharam na condição de titular de vara, desde os idos de 96, né, que é o Ronaldo Martins, que está ali na plateia, e o Valvic Frossá, que é o último. Sem esquecer de cumprimentar pela perceptível de dedicação todos os servidores dos gabinetes pelos quais passei desde julho de 2019. Todos eles me brindaram com um comportamento discreto e leal. Não há tempo de mencionar todos e todas. Quando falo todos, eu estou me referindo a todos que me permitiram encontrar a alteridade que reside nos outros e em nós mesmos, né? No campo pessoal, sou grato a Helena e Antônio Navarro,
são especiais para mim, e tenho noção da relevância do trabalho que devo desenvolver, e farei o melhor, o máximo que minhas forças permitirem, visando o cumprimento satisfatório da honrosa atribuição que me foi cometida, dando minha contribuição para que a justiça se realize. Sem juiz no nosso sistema, né, meus senhores e senhoras, por mais aperfeiçoado que pareça ser, e há de ser eficiente para assegurar a democracia e preservar as garantias constitucionais. Direito nasceu e sua existência apenas se justifica para garantir as minorias. O Tocqueville, na obra Democracia na América, não apenas defende a sociedade contra a opressão dos que governam, mas, sobretudo, protege parte dessa mesma sociedade contra a injustiça da outra. Sempre, ao longo desses quase 30 anos de magistratura, me considerei um sujeito imune a paixões, e por que não dizer, frio e técnico, porém razoavelmente diligente no trato das questões diárias. Aí vem aquela grande pergunta, e o que dizer desses quase 30 anos como juiz de trabalho? Eu só encontrei aqui definições usando expressões verbais, né? Dialoguei, tolerei, agi, esperei, lutei, venci, fui vencido, aprendi, apanhei, sofri, mas também sorri, né? Mas não tenho nada a reclamar. São 29 anos, são quase 3 décadas só na magistratura aqui trabalhista. E o período anterior, como auxiliar, hoje técnico, eu também como oficial de justiça avaliador, neste último cargo, depois de concluída a graduação da FRJ, é muito tempo, é muito tempo. É o tempo, meus amigos, o tempo é irreversível, não tem contra ele defesa que se possa apresentar. Eu estou assumindo esse posto com a leve desconfiança de que talvez não esteja preparado para ele, né? E fico me perguntando se chego na hora certa. Embora até ontem eu estava pensando que isso está acontecendo com os 10 anos de atraso, né? Mas tudo tem seu tempo, eu ouço aquilo aqui nos meus ouvidos, aquela frase, tudo tem seu tempo certo, tudo tem seu... Essa frase é retirada do lirismo, do cancioneiro popular, tem inspiração bíblica também. E o tempo passou, e eu digo que isso eu posso assegurar a Vossa Excelência que acomodado eu nunca fiquei. Procurei estar sempre à frente lá dos movimentos de inovação e não me deixar desmotivar pelos obstáculos. O passado aqui já não me soa mais como algo atormentado, aqui estou entrando num momento meio lacaniano aqui, né? E já não me sinto tão mal ao contemplá-lo, e o futuro me parece menos nebuloso, e venho aprendendo muito sobre a condição humana e sobre o mundo. Um mundo em que as disparidades entre ricos e pobres são enormes, e isso me remete a outra pergunta, né? E o que fazer pelo jurisdicionado que bate às nossas portas, reduzido à mais absoluta miséria? Eu só encontro uma resposta, né? Que é trabalhar e trabalhar. Cuidar do presente, com os olhos postos no virar, arregaçar as mangas, trabalhar. Vislumbrar as potencialidades para que possamos alcançar novas metas, construindo novos paradigmas essenciais à vida em sociedade e à afirmação do judiciário. São muitos Brasis aqui que fazem um Brasil tão desigual e injusto. O que se espera do juiz enquanto em atividade é manter a sua lucidez e manter-se vigilante contra as motivações de ordem imediata que possam desviá-lo do caminho árduo e correto. Minha concepção de juiz sempre foi, sempre é e será. É aquele que deve buscar o direito na realidade, atento aos acontecimentos de sua época, sendo um intérprete sempre à procura da compreensão da lei na plenitude de seus fins sociais, com sensibilidade. E isso me remete àquela fala do personagem Água, de Otelo, né? O poder e a autoridade corregedora estão em nossa vontade. E enfatizo, é preciso, mais do que nunca, compreender as engrenagens dos novos tempos e usá-las em benefício do bem comum, e não em proveito próprio. A essa altura aqui, eu sou obrigado a voltar aqui ao viés festivo, né, para dizer que não se chega ao tribunal por acasos da vida. Chegar aqui para mim e retribuir à sociedade tudo o que ela proporcionou a um de seus mais humildes integrantes. E, senhoras e senhores, o passado que parece o período mais crítico da pandemia, o momento de esperança diante dos dias vindouros, diante dos reencontros agora possíveis, né, e tudo mais o que está por vir. Já citei Shakespeare, vou citar Shakespeare de novo, já me encaminhando para o final. E por que eu cito Shakespeare? Preciso ler Shakespeare, na minha concepção aqui, para compreender que a busca pela justiça passa pela compaixão diante da imperfeição humana. Isso, para mim, é muito sério. A busca pela justiça passa pela compaixão diante da imperfeição humana. E já encerrando,
eu diria aqui que hoje, meu desejo hoje, aqui, dando aqui esse meu último passo na carreira, acho, e me aproximando aqui velozmente aqui da terceira idade, né, seria jamais ouvir aquilo que o rei Lear ouviu do bobo da corte, né? Você não deveria ter ficado velho antes de ficar sábio. Muito obrigado a todos, tá? Eu não poderia encerrar esta sessão solene de ratificação de posse, que marca o ingresso em nosso tribunal do desembargador Álvaro Antônio Borges Faria, sem me associar ao desembargador José Luiz Xavier em sua calorosa saudação ao empossado. É realmente uma alegria para mim e para todos os desembargadores que compõem esta corte receber o desembargador Álvaro na jurisdição do 2º grau. O desembargador Álvaro é figura unanimemente querida, magistrado íntegro, operoso, dotado de grande sensibilidade e cultura jurídica. Estão de parabéns o nosso tribunal, o empossado, a quem desejo total sucesso nesta nova fase de sua carreira, e principalmente o jurisdicionado, que certamente se beneficiará de sua brilhante atuação. Muito obrigado a todos que compareceram para prestigiar. Agradecemos a presença de todos e, com a devida autorização da excelentíssima presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, Edith Tourinho, está encerrada a sessão. Boa tarde.